Hoje eu vim falar pra vocês desse livro maravilhoso que me surpreendeu muito e que no final eu vou dizer quantas estrelas ele levou, tá bom? Então, o livro é O Retorno do Nativo, do Thomas Hardy. Então, a história é muito, assim, surpreendente, muito... eu fiquei, assim, chocada. Mas eu vou ler a sinopse que tá aqui atrás pra vocês antes de começar a minha resenha. Então, em meio ao território inóspito e infértil de Edgar Hert, o sexto romance de Thomas Hardy revela a história de Clint Eastwood, que retorna para casa após uma temporada em Paris. Ele, sua prima Thomasin, seu noivo Damon Wildeve e a determinada Eustacia Vai são os protagonistas de uma história repleta de amores trágicos, paixão, alienação, melancolia e o papel do destino na vida do homem. Então, tudo começa pelos moradores de Edgam falando sobre o casamento de Thomas e Damon, que eles foram casar fora da tão querida Edgam por causa da tia, a senhorita Ambridge, que foi contra o casamento. Eles iam se casar numa igreja de Edgam, mas quando tava rolando o casamento, ela foi lá e levantou a mão e disse: eu sou contra, e é isso aí. Então eles tiveram que ir pra fora pra se casar. E aí teve outro transtorno, que os papéis não serviam para aquela igreja. Porque naquela época tu tinha que ter papel para determinada cidade. Então, tipo, se tu não se casar, se o papel era de outra cidade, outra igreja, não rolava. Então, pegos de surpresa, a Thomas fica desesperada de novo e ela foge. O Damon tava tentando resolver isso e não deu nem tempo para ele pensar em resolver porque ela fugiu. E aí ela encontrou no meio do caminho o vendedor de almagre chamado Timothy Vane. Aí vocês devem estar se perguntando, o que é um vendedor de almagre? É uma tinta avermelhada que era bastante vendida na época para pintura, para polimento de espelhos, para lustrar prata, entre outras coisas. E no qual ele sempre foi apaixonado por Thomas, entendeu? Sempre, sempre, sempre. Só que ele escolheu essa profissão de como vendedor de almagre porque ela disse não pra ele anos atrás. E aí ele se viu naquela situação dela, né, de casamento, ela fugindo. Ele aceitou ajudar ela e deixou ela entrar na carroça e eles foram pra Edgar. O autor dá muitos detalhes sobre cada personagem, como não só os protagonistas, mas como os outros personagens que aparecem dentro desse livro, que não seriam tão importantes, mas a gente acaba se apegando a todos eles por causa do jeito que o autor apresenta eles para nós, entende? Tanto que o livro tem essa bita, porque ele fala assim detalhadamente do lugar, detalhadamente o pensamento deles e tudo mais. Então, no meio de tudo isso, a gente é apresentado a outro personagem da trama, que é a Eustacia Vin, que ela é uma mulher muito bonita, admirada por todos os homens, mas que tem uma fama de bruxa por andar na várzea de noite sozinha. Ela mora com o avô numa casa afastada na várzea, e só que ela odeia aquele lugar, ela quer ir embora, ela quer se aventurar, e ela não vê como isso é possível se ela não se casar. Tipo, ela pensa, eu vou me casar e com alguém que consiga me levar para fora dali. Basicamente isso. Um costume dos moradores era acender uma fogueira de noite, o qual apavorava alguns personagens aqui nessa trama e que eu dava muita risada com isso. E eles se divertiam em roda dessa fogueira, cantavam e tudo mais. Tanto que foi nessa fogueira que eles pensaram em ir visitar os recém-casados, né, que é a Thomas e o Damon, para cantar uma canção de casamento. Eles chegaram lá, cantaram tudo mais, e daí a senhorita Ribbish e a Thomas ficaram escondidas no lugar pra não dar as caras e dizer pra todo mundo, então, a gente não casou. Mas uma pessoa em toda Edgar tinha outro motivo pra acender uma fogueira, que era a Eustácia. Aí a gente descobre que Eustácia e Damon tinham um romance no passado e que por algum motivo ele resolveu casar com a Thomas
e deixar da Eustácia. No caso, ela ficou revoltada por muito tempo com isso. E aí ela acendeu essa fogueira com uma esperança que ele fosse. Mas ela também ficou pensando, ele já é casado, então isso é errado. Ele acabou indo, eles conversaram e tudo mais. Só que uma criança estava presente, ouvindo essa conversa toda, que era um ajudante da Eustácia, que ficou ajudando a acender a fogueira e tudo mais, e que acabou contando pro vendedor de almagre. E aí entramos com o vendedor de almagre tentando de todos os motivos que a Eustácia e o Damon não fiquem juntos, tentando de todas as formas que o Damon e a Thomas se casem. Mesmo ele sendo apaixonado por ela, ele quer a felicidade dela acima de tudo. No meio dessa confusão toda, temos o retorno do filho da senhorita Ambridge, o Clean. Então, ele tinha ficado um tempo em Paris, onde ele conseguiu um emprego muito alvejado, ele poderia ser rico, mas ele estava odiando aquela vida, ele queria voltar para Edgam, ele queria viver naquele povoado, então ele voltou. Só que todo mundo pensava que ele tinha voltado só pro feriado do Natal. E aí, pro desgosto da senhorita Ambridge, eles descobrem que não, ele quer ficar lá, ele quer abrir uma escola para ensinar as pessoas que ele diz que Edgam tá parado no tempo, que as pessoas têm que aprender. E com uma tática da senhorita Ambridge, junto com o vendedor de almagre, acaba que eles dão a entender que tem outro homem interessado em Thomas e que o Damon não é a última bolacha do pacote. Então, ao descobrir que o Damon não é a última bolachinha do pacote, que tem outro pretendente para a Thomas, a Eustácia perde um pouco do interesse nele. Porque ela tinha aquilo de, todo mundo almeja ele, não sei o quê. E aí ela simplesmente perdeu esse interesse. E aí surge uma nova paixão, que é entre a Eustácia e o Clean. Eles se apaixonam perdidamente, ficam um mês se encontrando, só que a mãe dele não gosta disso. Ela diz que ela não é uma pretendente adequada para ele. Então, a senhorita Ambridge é assim, ela não gosta de ninguém, ela não quer que ninguém está à altura para a sobrinha e pro filho dele, entendeu? Mas, para o desgosto dela, eles acabam se casando, Ambridge. E a Eustácia não se darem bem, eles se casam sem a presença dela e ela não vai atrás deles por muito tempo. Eles ficam nessa birra de tipo, ele não vem atrás de mim, ela não vem atrás de mim, não quero fazer as pazes com ele. E aí chega no momento que a senhorita Ambridge fala, não, eu vou resolver isso com meu filho, eu vou perdoar eles. Também tem um motivo que o vendedor de almagre foi lá pra ela e disse, olha, tem uma grande probabilidade do Damon e da Eustácia estarem saindo juntos de novo, tá acontecendo uma coisa aí. Tem que perdoar e ficar lá na moita. E daí ela foi, só que ela foi num dia que tava muito, muito, muito quente e ela tinha que caminhar muito, e ela já era uma senhora de idade. E quando ela chegou lá, ela bateu na porta e ninguém atendeu. E aí ela foi pra casa angustiada. Lá dentro da casa, tava o Clean dormindo, porque ele tava muito cansado, porque ele virou um cortador de tojo, pra o desgosto da Eustácia. E também, lá dentro não tinha só o Clean. Tinha a Eustácia, né, normal, e tinha o Damon. Por quê? Porque ele continua amando a Eustácia até o final, e ele vai lá atrás dela a qualquer hora, qualquer tudo. E por que ele foi tão afrontoso de manhã, né? Porque quando ele foi de noite pra ver ela, o vendedor de almagre ameaçou ele. Ele ameaçou verbalmente, não deu certo, então ele deu uns tiros perto dele, assustando. Tipo assim, não vai funcionar com palavra, então eu vou te dar tiro, e daí funcionou, né? Daí ele foi na cara de pau de manhã, com a desculpa que eles eram parentes e tudo mais. Só que a senhorita Ambridge tinha visto a Eustácia olhar pela janela, e ela achou que o Clean não tinha deixado ela abrir a porta.
E aí ela foi pra casa desgostosa. Ela foi pra casa se sentindo muito triste. Ela encontrou aquele menino no começo da história que ajudava a Eustácia. Encontrou ele ficou um tempo com ela. E aí ela deitou perto de uma árvore pra descansar e ficou ali. Só que no mesmo dia, o Clint decide ir atrás da mãe pra eles se perdoarem. E Eustácia fica com muito medo, porque pensa, meu Deus, ela vai contar pra ele que eu não abri a porta e vai dar um fuzuê. Mas mesmo ela dizendo pra ele não ir, ele foi. E quando ele tava indo pela mata, ele viu uma pessoa ali sentada na árvore. E quando ele chegou mais perto, ele viu que era a mãe, passando muito mal, quase desacordada. Conseguiu levar ela até uma cabana, chamaram tudo os moradores, que os moradores lá são muito unidos. E aí descobriram que ela foi picada por uma serpente. E que não tinha nada pra fazer, ela acabou morrendo. O Clint ficou devastado, achando que a culpa era dele, que ele fez a mãe dele morrer do coração de algum jeito, achando que ele odiava ela e tudo mais. E também tinha o fato de por que ele virou um cortador de tojo. Porque ele ficou muito tempo estudando pra ser um professor de alguma forma, pra ensinar esse povo. E ele acabou tendo uma infecção no olho e ficou com a visão prejudicada. Então o médico disse, você nunca mais vai poder fazer isso, você nunca mais vai enxergar direito. Então ele começou a cortar o tojo pra ter um dinheirinho extra, sabe? Que eles tinham dinheiro de reserva, mas ele falou, dinheiro nunca é demais, né? Vai que precisa. Ele via essa profissão como um trabalho honesto, mas a Eustácia ficava revoltada, ela desnosprezou a profissão. O Clint sempre saiu atrás, assim, do porquê que a mãe dele tava dizendo que ele era um filho horrível e não sei o que, até que ele encontrou esse menino e conversou com ele e descobriu tudo o que tinha acontecido, que tinha um homem dentro da casa e que a Eustácia viu não abriu a porta, e aí ele ficou revoltado, chegou em casa xingando ela, não sei o que. Ela falou, sim, eu fiz isso, eu me arrependo, eu achei que tu tinha acordado, porque ela bateu várias vezes na porta, eu ouvi tu resmungar, eu achei que tu tinha ido. Mas ela não falou, ela disse, eu vou negar até a morte e eu não vou dizer quem estava aqui dentro. E ela acaba voltando para casa do avô e o Clint acaba indo morar na casa da mãe, né? Então a gente tá chegando no final da história. A Eustácia tá muito desgostosa na casa do avô, tanto que ela pensa em acabar com a vida dela com um tiro, que o avô dela tinha umas pistolas. Só que um dos personagens que sempre teve ali do lado era uma pessoa contratada do avô da Eustácia pra cuidar ali dos arredores, pra cuidar dos cavalos, pra cuidar de tudo. Ele sempre foi apaixonado pela Eustácia. Não, você não vai acabar com a sua vida, ele foi lá, escondeu as pistolas e tudo mais. Então, a Eustácia almeja um plano diferente. Ela vai fugir. E aí ela pede ajuda pra quem? Pro Damon, que é a única pessoa nessa história toda que ela consegue ser 100% ela. Sabe? Ela o tempo inteiro tá falando os desgostos dela e tudo mais. Só que a Thomas, que é, sim, gente, ela teve um filho com o Damon. Ela vê ele agindo estranho e desconfia. E aí ela vai na chuva com a criança atrás do Clint, né, na casa da mãe dele. E fala, olha, eu acho que eles vão fugir, tá acontecendo alguma coisa, vai lá ver. Aí ele vai e ela não aguenta ficar esperando, ela vê os minutos passar e fala assim, eu vou também. Pega a criança e vai também. Ela acaba se perdendo, ela encontra o vendedor de almagre, que tava lá no carro dele bem de boas. Ela chega tudo ensopada com a criança, pedindo ajuda. Nesse meio tempo que a Thomas foi atrás de encontrar eles, daí encontrou o vendedor de almagre, pediu ajuda para ele de novo e eles estavam indo para lá, o Clint encontra o Damon. E aí os dois meio que não se identificam no primeiro momento, até que eles escutam um barulho de água, tipo alguém caindo na água. E aí eles pensam, meu Deus, a Eustácia caiu no açude. Aí eles saem correndo pra ir ajudar ela. E aí eu vou ler um trecho pra vocês e como é que era esse açude, tá? Abre aspas.
O açude de Shadrake tinha na base um grande tanque circular, com 16 metros de diâmetro, para onde a água corria vindo de 10 comportas enormes que se erguiam e abaixavam pela força de um cabrestante e rodas dentadas, como era de costume. As paredes do tanque eram de alvenaria, o que evitava que a água derrubasse as margens. Mas no inverno, a força da corrente era tamanha que podia minar esse muro de contenção e o precipitar no buraco. Então, aí eles percebem que a Eustácia e aquela caiu lá. E aí, primeiro o Damon pula e com um intervalo de tempo o Clem pula atrás. Nesse meio tempo que eles estavam pulando, chega o vendedor de almagre com a Thomas. Ele manda a Thomas ir atrás de ajuda, né, acordar os moradores dizendo que tem gente no açude, que gente caiu lá, e ele vai ajudar. E quando ele consegue agarrar uma pessoa, ele puxa e ele vê que quando ele tá puxando, na perna dessa pessoa tá outras mãos segurando. Então tá, digamos assim, que o açude tava aqui, né, os metros, tava Clem, Damon e Eustácia, tá? Aqui é fundo e aqui é raso. Então, o único que sobreviveu foi o Clem, por ele estar mais na margem. Eu acho que por ele ter ido depois, ele conseguiu sobreviver porque puxaram ele a tempo, entendeu? E aí tem toda essa revolta, comoção da comunidade, todo mundo tenta ajudar e tudo mais. Depois de uns meses, o vendedor de almagre ressurge, só que agora ele não é mais um vendedor. Ele é um homem rico e proprietário de terras. E ele consegue o que ele tanto desejou, que era o amor de Thomas e que se casar com ela. Depois de tudo isso, né, eles finalmente se casam, pelo amor de Deus. E o Clem, o que aconteceu com ele? Ele acabou ficando muito abatido no final, porque assim, ele morava com a Thomas e não ficava no quartinho lá e tudo mais. E ele sentia, eu pelo menos percebi durante a narrativa dele aqui, que ele sentia que as pessoas não se importavam muito com ele, porque no casamento da Thomas com o vendedor da almagre, que eu vou continuar chamando ele assim, todo mundo tava comemorando, todos os moradores foram lá comemorar e tudo mais. E aí ele pediu pra um outro guri que não tinha ido, que era o mesmo que tinha impedido a Eustácia de se matar aquela vez, tava lá, porque ele foi pedir alguma lembrança de Eustácia, porque ele amava muito ela, né? Tudo bem. O Clem aceitou, foi lá, deu um pedaço de cabelo dela ainda. E aí ele pergunta pra ele, eles estão sentindo minha falta? E aí o guri fala, não, ninguém tá reparando a tua falta. E aí eu senti que ele ficou sentido ali, entendeu? Aconteceu um negocinho. E aí no final, ele acaba ficando na casa da mãe sozinho, porque a Thomas foi pra a casa própria, né? E ele conseguiu o que ele queria tanto na vida. Só que assim, ele não conseguiu abrir a escola dele, mas por causa da condição do olho dele, mas ele encontrou uma profissão que ele conseguia ensinar o povo de alguma forma. Então ele virou pregador peregrino. E aí, no final, diz assim, que no final, se você via alguém no morro falando e outras pessoas ao redor, é ele lá pregando. E aí a história acaba. Dei 5 estrelas para esse livro, pelo simples fato de que ele me surpreendeu. Eu comprei ele em promoção, tá? Eu simplesmente olhei pra capa dele, né? Eu li a história aqui, mas eu não entendi muito bem. Eu olhei pra capa dele, eu vi capa dura. E ele tava barato, porque assim, eu sou uma pessoa que ama livro em promoção. Então eu olhei pra ele e falei assim, vou levar. E eu demorei um tempo pra ler ele, mas quando eu comecei a ler, foi super rápido, só porque a história, a narrativa te prende de um jeito que tu quer terminar, entendeu? O livro tem 485 páginas e assim, o que eu falei foi um resumo da história, porque acontece outras coisas. Como eu já disse no início, o autor conta detalhe por detalhe e fala cada coisa que acontece na várzea, em Edgam, como é que tá o clima. Então é
É muito bonito, é muito bom ler isso aqui, tá? Se vocês quiserem comprar ele, tem na Amazon e na Saraiva, tá? Se você for meu amigo e cuidar bem dos livros, eu vou te confiar, tá? Esse livro. Se você quiser emprestado, você manda mensagem que eu empresto. Só que, pelo amor de Cristo, cuidem do meu livro, tá? Porque o meu livro são meus bebês, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Por favor, comentem se vocês gostaram da minha narrativa, se vocês gostaram do jeito que eu apresentei esse livro, porque isso vai ser muito importante pra mim saber se vocês entenderam, se eu fiquei bem clara e tudo mais. Eu espero que vocês curtam muito esse vídeo, tá? Se inscrevam no canal, pelo amor de Deus, e até o próximo vídeo.